vendedores, tudo bem? Hoje vamos ajudá-los aqui a superar as adversidades do mercado, né? Rebater as objeções dos clientes, da melhor forma possível. Vamos tentar ajudar vocês aqui com várias dicas. Pronto, e vai se preparando aí, dá o like, compartilha esse vídeo, manda para aquele teu amigo vendedor que está precisando de umas dicas aí, né, para melhorar o dia a dia das vendas. Eu me chamo Marcelo Monteiro, sou responsável pela GT Consórcios, sou representante das maiores administradoras de consórcio do país. Para quem não me conhece, eu já trabalho com consórcio há mais de 20 anos, tenho uma tremenda expertise nesse segmento e vou tentar ajudá-los da melhor forma possível. Hoje nós temos aqui meu ilustríssimo amigo Vicente Giovanni, um dos caras mais qualificados do mercado de consórcio, e eu trouxe aqui ele para a gente trocar uma ideia, bater um papo, tirar umas dúvidas. Garanto a vocês que vocês vão sair dessa experiência outros vendedores, podem ter certeza disso. E aí, meu amigo Giovanni, tudo bem com você? Tudo bem, Monteiro? Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bom, campeões? Deixa eu falar, eu sou um estudioso de consórcio, um curioso de consórcio, né? A gente está nessa estrada há 15 anos e tive a oportunidade de passar por algumas administradoras, né, fazendo expansão de empresas no Nordeste. Então a gente vai bater um papo hoje aqui, trocar experiências, né? Aprender também um pouco, o Monteirão. O Monteiro é muito forte no segmento de consórcio e passar o que a gente tem visto aí rodando esse Nordeste todo, tá? Estamos aqui também com o nosso amigo Herbert, para quem não conhece, é uma fera também do consórcio, excelente vendedor, agora como gestor, também vai nos ajudar bastante aí nessa nossa empreitada. E eu passo a palavra para você, meu amigo, manda ver aí. Pronto, me chamo Herbert Rodrigues, já trabalho no consórcio há 7 anos, né? Também já passei por várias empresas, várias administradoras. E hoje estou aqui com o Monteiro, né? Uma parceria muito forte aqui com a GT Consórcio também. Para quem não sabe, hoje o Giovanni, ele é mais conhecido Vicente Giovanni. O Giovanni tem uma expertise tremenda e ele é extremamente focado na administradora Recon, uma tremenda administradora, figura aí no quadro nacional entre as maiores administradoras do mercado, tem filial em Fortaleza, mas a matriz é São Sebastião do Paraíso. No sul de Minas, naquela região lá do café. Do seu Alisson Tozin. E como é o nome do Oswaldo Tozin, o pai. Tozin. Figuras extraordinárias, tive o prazer de conhecê-los. E assim, o Giovanni vai dar o ar da graça aqui a respeito de consórcio, do sistema de consórcio, mas depois vai deixar aqui como contactá-lo, qualquer dúvida que você tiver durante o momento aí do nosso bate-papo aqui, por favor, sinta-se à vontade de fazer qualquer pergunta, a gente vai estar aqui à disposição e vamos embora, né? Giovanni, uma pergunta que eu escuto muito é a pessoa dizer assim, cara, o que é que eu faço para vender? O que é que está faltando? Será que eu estou fazendo certo? Enfim, eu queria vender mais, eu preciso vender mais. Eu acho que todo vendedor te faz essa pergunta, né? Qual seria a melhor resposta para isso? Eu acredito que haja mais de uma, mas se você puder responder da sua forma, nos ajudaria. Vamos lá, Monteiro. Essa pergunta é aquela pergunta de 1 milhão. Tá? Verdade. É aquela pergunta de 1 milhão que a maioria dos vendedores fazem, né? E o bacana de responder essa pergunta, no meu modesto entender, é que a gente pode responder com perguntas, tá? E eu perguntaria assim, né? A resposta para essas perguntas vai exatamente direcionar o vendedor, esse representante que está aí no mercado, que não, por algum motivo não está conseguindo, né, atingir seus objetivos. Deu aquela estagnada, né? Isso. Então, a primeira pergunta que eu faria é o seguinte: quanto tempo eu estou dedicando para o produto que eu estou vendendo? A nível de conhecimento, né? Quanto tempo eu estou realmente me aprofundando naquilo que eu vendo? Me dedicando ali, estudando sempre, né? Se atualizando. Para quem eu estou tentando vender? O público-alvo definir ali, né? Não tem uma boa definição. Eu lembro que logo quando a gente entrou no sistema, eu vim de outro segmento, trabalhava na área de educação, fui professor durante
muitos anos. Inclusive foi nesse período aí que eu lhe conheci, né? Fui professor desse rapaz aqui, eu acho. Você foi um grande volante 20 anos atrás, viu? 20 anos atrás. E aí, assim, né? Eu lembro que o representante entregava assim, um malho de panfleto pro vendedor e o cara saía entregando para qualquer pessoa de qualquer jeito. E aí ele começava a receber não. O pessoal pegava o panfleto, amassava, jogava, né? O outro... Só entupindo banheiros. E aí quando a gente vai parar para... Eu estou fazendo uma analogia aqui para a gente entender, né, o contexto de hoje. Quando você vai parar para pensar, na realidade talvez aquelas pessoas que estavam passando ali, até no sentido contrário que ele via, não é que eles não tivessem interessado em fazer um consórcio, é que naquele momento não era o momento oportuno, né? O cara estava vindo apressado para o trabalho, você estava indo, esbarra no cara, entrega o panfleto. Então, assim, quando eu faço essa pergunta, né, para quem estou tentando vender, é exatamente isso, né? Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero vender? Para quem eu estou tentando vender? Se eu me qualificar melhor nisso, eu vou ser bem mais sucedido, né? Onde eu estou divulgando? Então, eu tive um exemplo prático a respeito do que você falou anteriormente. O vendedor me chamou, Monteiro, cara, eu estou preocupado. Isso, inclusive, faz parte da segunda pergunta que eu vou te fazer, que tu não concluiu ainda a primeira, mas eu tenho que dar esse parênteses. Poxa, Monteiro, eu estou há 6 meses, há 1 ano trabalhando, não consigo produzir, não consigo ganhar o dinheiro. Cara, vamos lá, vamos puxar teu histórico aqui do último ano. As contas dele, em média, eram de 30, 40 mil e não eram tantas por mês. E tinha mês que não vendia sequer nenhuma. Eu digo, cara, o problema está em você. Você está trabalhando pouco, está procurando o cliente errado. Se você procurar de 30 mil, você vai achar de 30. Se você plantar batata, você não vai colher cenoura. Então, assim, procura os créditos altos, cara. Procura o cliente em potencial e tal. E ele viu que ele se sentia inferiorizado na frente desse cliente que tinha dinheiro, né? Eu disse, cara, o consultor é você. O cara tá te pedindo uma consultoria. Você que domina o assunto, né? Isso, quem conduz a venda é o vendedor. Cara, depois disso, não coincidentemente porque eu falei isso, mas na sequência ele começou a trazer clientes com a virada de chave, Monteiro. Às vezes o que o vendedor, você que está nos escutando aí, nos ouvindo, nos vendo, né, pelos meios digitais, às vezes você vai para uma palestra para escutar uma palavra, uma frase que faz você virar a chave. Que dá aquele start. E eu acho que o que aconteceu nesse momento foi que... Meus amigos, e digo de passagem, o currículo do homem aqui, se não tiver uns 50 certificados, então quem tem de palestra está aqui. Então, assim, Monteiro, voltando para complementar a pergunta, para não deixar os nossos amigos aqui sem as respostas, a minha modesta resposta, né? Dentro, eu estou falando, não estou falando porque eu vi nos livros, que eu comecei a estudar para falar sobre consórcio, estou estudando porque eu vivenciei isso. Né? Então, eu tive a possibilidade de ser vendedor, fui supervisor de equipe, fui representante, depois fui gerente de filial, fui gerente regional, depois fui gerente regional de outras administradoras. Então, assim, eu sei exatamente onde dói, como você, Monteiro. Você passou por todas as estágios, o Herbert também, tá? O Herbert está completando um outro ciclo agora, né? Que é para quando você vai para de trás da mesa que a coisa fica mais afunilada ainda. Do lado do balcão, né? Então, sim. Sem dor, sem ganho. Né? Eu acho que é isso que... No pain, no gain. A gente estava falando sobre, né? Para quem eu estou vendendo, né? Para quem eu estou oferecendo. Muitas vezes eu vou num prédio comercial para atender um cliente e eu esqueço que aquele prédio tem 21 andares. Né? E eu posso, num dia só, trabalhar aquele prédio todo, numa semana só, trabalhar aquele prédio todo. Né? E aí você gasta energia, às vezes, fazendo a coisa. Não é que esteja fazendo errado, mas fazendo de forma errada. Você se cansa, você se aborrece porque recebe muito não, tá certo? É igual aquela história, se você não quer que o cliente, né, diga o não para você, não pergunte se ele vai fechar ou não com o sócio, porque a resposta pode ser sim ou pode ser não, né? Então, assim, se você não quer receber tantos danos, trabalhe em cima do sim dessa forma, né? Eu diria outra coisa também, tem até um exemplo agora, Monteiro, eu tive em Aracaju agora recente, participando de um evento.
Tem duas coisas, uma eu vou deixar pro final, que é a cereja do bolo. Não fica aí até o final, viu? Importantíssimo. Eu vou só deixar. Quem sair vai perder muita coisa. Eu vou só deixar o case aqui. Um representante vendeu ontem, eu falo daqui, eu tô arrepiado, se a câmera conseguir chegar aqui vai ver. Um representante vendeu ontem 25 milhões para um cliente. Cara, isso é verdade, é fato. Foram 105 cotas fechadas para o mesmo cliente. E a primeira parcela do cara? 168 mil reais, Nossa. a primeira parcela de entrada do cliente. Teve trabalho aí para preencher contrato? E você quer saber o que ele fez para vender isso? Fica até o final. Monteiro, como eu estava falando, né? Eu estava em Aracaju e falando exatamente com esse representante. Né? Ele vem em ascensão lá na empresa, mês a mês, e ele chegou e falou uma coisa assim que é óbvia, mas a gente muitas vezes deixa de fazer, né? O que é que ele fez? Ele disse, cara, seguindo exatamente a última informação que você deu, ele disse, cara, se eu quero vender cotas de 200 mil, eu não vou conseguir lá na academia onde eu tô, que eu pago 50 reais por mês. Começou a pagar uma academia de 230. E aí começou... Perfil social. Isso, começou a se conectar com pessoas de um perfil, né, mais elevado. Começou a fazer amizades. Eu uso uma frase, Giovanni, que encaixa perfeito. Os ricos se conhecem. Não se engane, não. É aquela história que o rio só corre para o mar, né? Exatamente. Então, assim, não estou pedindo para você sair da sua academia agora e mudar. Isso tem um passo a passo, tem um caminho. Mas você pode ir melhorando essa sua qualificação aí. E às vezes a gente não observa. Isso é até bíblico, né? Isso é até bíblico. Eu vou começar e vocês vão continuar. Me diga com quem andas. Eu direi quem és. Pronto. Você é o produto do seu meio. Sim. Tá? Se eu tô batendo pelada toda semana, né? E eu vou lá para acho que é 10 reais cada um, e é uma briga no final do racha para pagar a diária. Eu tenho que começar a ir para um racha que seja um nível mais elevado para me encontrar com pessoas que tenham a condição de comprar a melhor de mim. E é o que dizem, né, também assim, você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas de você, né? Perfeito. Eu pratico muito isso no sentido de, poxa, quem não tá vendo isso... Você é um exemplo disso. Realmente está cego, porque nós vivemos a era do relacionamento hoje. Se você não estiver bem relacionado, meu amigo, nada vai acontecer. Não é você puxar o saco de ninguém, não tem nada a ver com isso. É estar com as pessoas certas, né? Um cara que eu admiro, o Rick Chester, nos vídeos ele diz, cara, tubarão só nada com tubarão. Isso. Águia só voa com águia. Se você for dormir com morcego, você vai amanhecer cabeça para baixo. É isso. E assim, Monteiro, a última informação, essa pergunta merecia ter várias respostas, né? É um prazer. E a outra pergunta que eu faria, né? Que eu gosto de responder para mim mesmo fazendo pergunta, que é a forma mais certa, se a gente analisar como é que a gente vende. Você tem que usar isso. Como é que a gente vende? A gente vende quando fala ou quando pergunta? A gente verdadeiramente vende quando pergunta. Quando o cliente está falando, a gente está escutando, é ali que a gente está vendendo, não é quando a gente está falando, né? E a outra pergunta é assim, como é que está meu perfil nas redes sociais, né? O que é que eu estou colocando lá? Os olhos dos... Minha presença digital, né? Vamos dizer assim, né? Como é que eu estou alimentando isso lá, né? Com que coisa, com que imagem, como é que eu estou passando credibilidade nas redes sociais? Porque assim é inevitável. Hoje, e a gente tem que saber, e nenhuma forma está errada ou certa, todas são válidas. Você pode vender panfletando, você pode vender no telemarketing, você pode vender, né? Hoje tem os panfletos digitais, né? Eu acabei de fazer um pacote de panfleto digital. Eu estava pensando, porra, eu vou ser desculpa a palavra. Não? Eu vou ser socialmente correto, né? Se eu for rodar hoje 15 mil panfletos, eu vou gastar aí R$1.000 só de impressão. Se eu quiser distribuir isso, eu vou pagar mais diárias e diárias de pessoa. E aí eu pago R$200 e a empresa entrega para 14 mil pessoas. Quando termina, ele me dá um relatório das 14 mil que recebeu. É tudo mais. Então, assim, tem vários caminhos, nenhum está errado, né?
O que você tem que, na minha opinião, é assim, é encontrar dentro do que você tem, né, com as armas que você tem, o que, que você pode fazer de melhor. Eu costumo dizer, inclusive num dos meus vídeos aí no canal, espero que você esteja me seguindo, viu? Com certeza, Monteiro. Em um dos meus vídeos eu digo, cara, eu aprendi isso há muito tempo atrás, um cara muito sábio me disse, não existia não era nem a era digital. E ele dizia, olha, o consórcio é um bolo. Ele tem várias fatias, porta a porta, a indicação, o telemarketing, o malho, o stand, a viagem para o interior. Cara, se você fizer um pedaço de cada um... Quanto mais capaz você for, né? De usar um pedaço de cada. Isso. E claro, você vai perceber e identificar aonde você é melhor. Eu continuo vendedor, eu estou empresário, mas eu sou vendedor. E eu tinha um supervisor... Félix Leite, você sabe muito bem quem é. Felão. Uma fera ainda. Se estiver nos assistindo, grande abraço, Félix. Nós somos seu fã. Ele tinha passado... Felão e a Kombi. Nossa, nem fala. Um dia eu vou falar dessa Kombi. E aí o Félix, ele era muito feliz no que ele falava. Ele contava muitas histórias, mas ele dizia... Tinha uma situação que nós tínhamos um plantão, 4 pessoas na mesa, 4 monstros, diga-se de passagem, e o celular estava aparecendo e saindo. E aí havia um questionamento muito grande que quem não estava nesse plantão do telefone tinha que ir para a rua. E nessa de ir para a rua, todo mundo ficava com raiva, poxa, o Monteiro nunca vai para a rua e tal. Eu disse, não, deixa ele aqui, que ele não precisa sair para vender. Quer dizer, eu era bom no telefone e ele sabia daquilo. E outra coisa, que é um assunto que a gente vai falar mais na frente, sobre liderança. Ele, como líder, sabia enxergar aonde você rendia melhor. Tinha um que ele dizia, não, esse aqui não quer telefone de jeito, ele quer rua e ele vende na rua. Quer dizer, claro, eu tinha que ter também uma experiênciazinha na rua, evidentemente, o contato visual é importante e tal, mas eu tinha no telefone eu era muito bom. Né? Até hoje eu vendo sem ver o cara. Agora mesmo eu vou fazer uma viagem para Sobral, vai eu e o Herbert. Nós vamos fazer um almoço com alguns vendedores lá, ou alguns clientes contemplados, são mais de 15. Só conheço um pessoalmente, os outros 14 nunca vi. Aí, que benção. Tudo por indicação. Tudo por indicação. E tem que tirar o chapéu para vendedor, né, cara? Nossa. Tem que tirar o chapéu. Cara, você vender um produto como a gente vende, que hoje, antigamente ainda tinha que assinar o contrato. E hoje o cliente não assina nem o contrato mais. O físico, né? O físico, né? Que hoje quase todas as vendas são digitais. Ele só faz o aceite, olha só. Muitas vezes, eu fechei uma venda agora, antes de vir para cá, graças a Deus. Toda venda eu agradeço. Né? Eu costumo mandar para minhas redes de transmissão todo dia alguma coisa motivacional. Todo dia chega alguma coisa sua para mim. Pronto, então é prova viva que eu envio, né? E nesses envios sempre alguém me pergunta, Giovanni, como é que tá o consórcio, como é que tá isso? Uhum. E cara, 7h30 da manhã. Tô marcando território, tô aqui. Não esqueça de mim. 7h30 da manhã eu tava cadastrando a venda. Tá? Então você cadastra, o cara diz, não, eu tenho que assinar, não, irmão. Calma aí, manda tudo. Então assim, o cara confia. E aí tem 2 pontos que são assim como um punhal, que você tem que ter muito cuidado. Né? Você extrai uma venda sem o cliente assinar nada, o cara faz depósito lá para a empresa, tudo bonitinho. Ao mesmo tempo, você tem que valorizar isso, né? E ter a responsabilidade de cuidar disso. Que é muito importante. Falando digital, eu me lembrei de uma coisa. Você sabe que eu tenho um carinho especial pela Rodobenz, você sabe disso. Apesar de eu começar e é uma grande empresa. E é uma grande empresa. Administradoras. E você ficou bem com essa caneta da Rodobenz na mão, viu? Não tem problema não, meu patrão não é cimento, não. Deixa eu te fazer outra pergunta. Não sei se vai nem se tornar mais interessante, porque a gente já falou até sobre isso, mas em algumas vezes, nesses meus 22 anos, em um momento ou outro eu disse, cara, eu vou tentar uma outra coisa, paralelo, nunca deixar o consórcio. Não, eu vou fazer também isso. Você também teve uma experiência, não sei se foi com ótica ou perfumaria, então, né? Tu teve uma. Enfim, sempre a gente pensa no decorrer, o vendedor sempre vai. Um caminho paralelo, né? Ele quer colocar alguma coisa e empreender, né? Cara, Giovanni, eu só consigo ver lucro em consórcio. Eu não consigo ver lucro em outra coisa. Não sei se tu tem essa mesma impressão. Eu não consigo ver lucro em outra coisa. Eu consigo ver lucro em vendas. Agora, é incrível e as pessoas precisam saber
E eu vou novamente responder com pergunta. Qual é o segmento? Qual é o segmento que faz você sair do 0 ao 100 tão rápido, sem investimento? É isso que eu tô querendo dizer. Sem investimento. Eu falo essas coisas, eu não tem estoque, cara. Eu me arrepio, velho. Eu me arrepio, velho. Sabe por quê? Porque assim, benefício às pessoas, isso, né? Você trabalha com um negócio que depende, eu diria que 100% de você, tá? Se fosse próprio. 100% de você. E você consegue sair do 0 ao 100, e aí eu tenho prova viva desse cara que está na minha frente aqui. Ele e muitos outros que passaram aqui, que eu tive a oportunidade de ser coordenador, né, em algum momento, de sair do 0 ao 100. Eu estava imaginando aqui, o Netinho também está ouvindo a gente aqui, eu estava imaginando aqui, Netinho, vou falar com ele aqui. O próximo a vir pro púlpito. O cara, nesse mês, virou milionário com uma venda. Porque ele vendeu 25 milhões para uma pessoa. Faz as contas, conta de comissão você faz rápido. Ele fez os 4 dígitos. Os 7 dígitos. 7 dígitos. Então esse cara se tornou milionário com uma venda, meu irmão. Eu confesso. Desculpa, eu posso usar essa palavra aqui. Isso é do caralho. E eu vou lhe dizer uma coisa. Honestamente falando, qualquer um poderia ter feito essa venda. É lugar certo na hora certa. Você quer saber mais de uma coisa maior ainda? Essa venda não vai ter inadimplência. Porque foi uma venda estruturada. O cara passou 3 meses, e aí eu vou fazer essa pergunta para quem está nos assistindo. Você tem a paciência e a perseverança e a resiliência de passar 3 meses trabalhando no cliente sem ter a certeza que aquilo vai virar em venda, tá certo? Mas com a sua fé na sua capacidade, né? Na sua capacidade de realizar. E com estratégia também, né? E fazer você... E ainda vou complementar de uma forma terrível e desagradável, mas é a pura verdade. Você tinha que estar preparado para o não. Sim. Se o cara decidisse não fazer, vai morrer? Sim. Não, faz parte do jogo. E o bacana é que tem que estar preparado para o não. E o bacana é que o escritório desse cara esse mês não vai vender só 25 milhões, vai vender 30, porque 5 ele já vende. Exatamente. Todo mês. Tá? Então, assim, o cara se tornou milionário, Monteiro, de um mês para o outro. Qual é o negócio, respondendo aqui a sua pergunta? Qual é o negócio dentro de vendas que gera uma possibilidade, que dá uma possibilidade de você ter um salário tão bom, sabe? Salário a ser comparado com salários de médico, de advogado, de jogador, não tô aqui menosprezando nenhuma dessas. Sim, claro. É ao contrário, então vai descendo porque tem que fazer juiz ao médico, ao advogado que passa anos e anos estudando para chegar naquele... Mas esse vendedor também estudou, né? Ele se preparou para ele chegar aqui, não foi 3 meses só. Isso mesmo, né? E complementa aquilo que eu falei lá no seguinte, anteriormente. No início, né? Quanto tempo eu estou dedicando para o meu negócio? E assim, existe muita resiliência, existe muita, como é que eu posso dizer, renúncia de muita coisa. Sim. Esse parceiro conversando comigo, Giovanni, eu jogava futebol e passei a fazer aula de tênis. Captaram aí? Começou a se influenciar. Isso. Esse cara, para quem ele vendeu, é o dono de rede home center lá, o Neto Monteiro e Herbert. Tá? Não vou falar nome aqui para não. Sim. Mas sabe o que ele fazia? Toda semana ele ia comprar uma extensão ou alguma coisa e ficava lá dentro do supermercado para o cara para se esbarrar de alguma forma com o cliente potencial e barroar com ele lá, que é o mesmo cliente que faz tênis com ele e tal. Então, assim, cara, a bola não acontece, a bola não entra por acaso. Tenha certeza. De uma coisa aqui, só para quebrar o gelo aqui. Lembra do Márcio Honda? Quem não lembra? Márcio Honda vendia compra programada. Era tipo consórcio de eletrodoméstico e tal. Eu tenho vários produtos que eu comprei dele assim. Ele era fantástico. Ele ficava lá no shopping em Guatemi, sentado no banco, em frente à vitrine do Extra. O Extra tinha geladeira, fogões, ar-condicionado. Ele ficava olhando o cara que estava olhando as geladeiras. Quando o cara saía do Extra, meu amigo, tudo bem? Ele era o campeão de vendas. Ele já pegava o cara querendo, entendeu? Eu tenho outra história do Márcio que vale. O Márcio é um cara que vale a pena de trazer aqui no teu programa. Como o Felão também, viu? Bota 5 horas aí, cara, história que ele tem aí. Eu tenho história do Márcio aqui pra você chorar de rir. Voltando aqui ao assunto do nosso. Poxa, salva de palmas pra esse cara, 25 milhões.
Monteiro, tu tem inveja do negócio desse porque tu é o cara dos milhões. Eu sempre vendo mais de 1 milhão, mas eu nunca consegui vender 25 milhões. Então, assim, gera uma inveja branca. Monteiro, essa venda foi a maior venda por um único representante registrado na Recon em 33 anos. Eu acredito que a maioria das administradoras. Teve uma venda. Não se vende 25 milhões. Teve uma que é para outro cara que tem que se tirar o chapéu. Não sei se ele vai ter a oportunidade de assistir isso aqui. O Cristiano da Citibank, que é um cara que novo, mais novo que eu, 10 anos, mas, cara, você conversa com um cara, dá a impressão que o cara tem 50 anos de experiência com consórcio. É uma águia, sabe? Um avião. E esse cara também já vendeu 15 milhões em um mês, assim, para um cliente só. Inclusive, ele é de Araçatuba, mas vendeu aqui, no nosso território. Rapaz, veio buscar, foi longe, hein? Veio. Giovanni, mudando um pouco de assunto, mas isso traça muito bem o seu perfil. O que é que você acha? Quais são as principais características de um bom líder? Porque existe uma diferença imensa do chefe para o líder, né? Para você ser um bom líder, para quem está nos assistindo, está pleiteando um cargo de liderança, ou já nasceu com liderança. Ontem eu estava conversando com meus amigos, e eu dizendo, cara, eu já nasci líder. São os líderes, só que eu não sabia. São os líderes naturais, você não faz esforço. Quando era criança, eu era o líder do menino das brincadeiras, no colégio eu era o líder de sala, eu fui o supervisor mais novo, com 23 anos eu já era supervisor de uma grande empresa que existia na época, e depois eu disse, cara, eu já nasci líder, eu é que não sabia, ninguém tinha me dito isso, e eu já sou líder. Então assim, eu tive essa facilidade, eu tenho estratégia de relacionamento, eu sei lidar com as pessoas, enfim, não é só comissionamento, é relacionamento também, né? E qual a dica que você dá para esse cara que está nos assistindo, que está pleiteando isso, ou quer botar o seu próprio negócio? Nós estamos com um projeto agora de como é que a gente pode dizer? Expansão com que ele, apresentação, ele vai levar ao seguinte, olha, tem quanto tempo de experiência, cara? Vai viver teu próprio negócio, meu irmão. Assim, é mais ou menos isso. Então, sim, esse cara precisa dessas dicas. E a gente dá todo o suporte, né, para ele, repassando essas dicas que você está falando também. A gente dá um reforço, principalmente hoje nessa área digital, para ele fazer a presença digital, né? Tem um potencial, mas não tem a virada da chave. Tem medo, tem medo, natural, né? Monta, essa pergunta que você me fez, ela é muito... Aliás, as perguntas aqui foram muito bem elaboradas, né? Falar sobre liderança, meu irmão, se você dizer assim, eu resumo liderança em uma palavra, eu resumo, em servir. Se você não está disposto a servir, esqueça, você não vai ser líder. Tá? Liderar é servir. Quando você pegar a palavra servir em todos os aspectos, e servir não significa ser bobo, e servir não significa ser capacho. Nem ser bonzinho, né? Servir, cara, servir aí eu vou voltar àquilo, é bíblico também. Né? O maior líder de todos, né? A maior habilidade dele qual era? Servir. E uma outra característica do líder que a gente não pode esquecer, tá? É o exemplo, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim, verdade. O exemplo arrasta, né? Então assim, quando eu chego para um representante de cara, se tu fizer assim, tu vai se ferrar, tu tem que pagar assim, assim, assim. É porque eu faço. Eu vou lá e faço. Eu disse assim, ó. Com disciplina, eu lembro quando a gente realizava os feirões, né, que ia nos bairros, aí passava a semana toda mapeando o bairro, visitando casa por casa. Essa ideia era fantástica. Essa ideia foi tudo, não foi. A gente plantou aqui. Cara, esses caras final de semana a gente vendia 3 milhões. Pegavam e saíam com um carro de som, tipo uma terça-feira. Terça, quarta e quinta, carro de som, avisando que sexta, sábado e domingo ia ter um feirão na praça do bairro tal, e panfletando em todas as casas e chamando o público para ir. Meu amigo, era sucesso. E manteria um detalhe, você não podia vender nesses 3 dias. Aí todo mundo vinha querendo me matar. Como é que eu não vou poder vender? Eu estou entregando panfleto. Aí o cara tá interessado. Porque se você fazer, só vai ter a sua venda desse feirão. Era o que hoje porque tem. Os outros não vão pro feirão. O que hoje as pessoas fazem com o tal do lançamento de curso.
o cara anuncia antes, só abre o carrinho naquele determinado Cara, dia, a gente mapeava uma praça num bairro. Hoje está mais difícil para fazer por conta de violência e tudo, né? A gente mapeava todos os envolvidos que estavam para participar do feirão, colocava os adesivos nos carros. Enquanto carrinho de pipoca, algodão doce, picolé, a gente colocava pula-pula, tudo. Né? Colocava pula-pula. Quando o cliente chegava, quando chegava a família, era o cliente da compra certa. Aí eu não tinha, na época a gente não tinha tanto recurso, pegava meu filho e a minha filha, ó, sempre que chegar uma criança, você leva pro pula-pula. 70% das pessoas que iam não sabiam nem que existia consórcio imobiliário. Olha o eu já peguei caso de 2 clientes. Eu fui fazer uma ação lá no bairro nosso aqui, no Bom Jardim, né? Foi lá que nós fizemos na Praça do Santa Cecília. Eu peguei 2 clientes que disseram, eu fiz um consórcio, né? Ainda tô pagando da Recon. Ele falou da Recon, ficou marcado a administradora, porque uma coisa que os vendedores concordam aí, que quando você pergunta que ele já fez algum consórcio, alguns não sabem nem o nome da administradora. Às vezes eles ligam muito pro vendedor, né? Mas nesse caso ele sabia bem, ele lembrava bem do detalhe, eles fizeram uma ação aqui, tudo eles contaram detalhes. Foi bem feito. E nessa época, na realidade, foi assim, a gente... Essas ideias são características de um bom líder também. Sim. E complementando a pergunta do líder, né? Eu falei de servir, eu falei de ser exemplo, né? E eu não poderia também deixar de falar o seguinte, o líder, ele é aquele cara que está do lado sempre, no suporte. E seja no momento bom e no momento ruim, né? É muito fácil identificar um líder quando você tá batendo meta, tá vendendo todo mês, o líder chega ali, te bota na cabeça, bota aqui no totum, pega troféu e medalha, bacana. Mas na hora que ele pega aquele leão, que é um leão, um campeão de vendedor, né, que está ali desmotivado, caído, que ele não encosta, que não vai dar o suporte devido, esse cara deixou de ser líder ali. Porque ele negligenciou o primeiro item, que é servir. Tá? Isso não é vergonha para ninguém. Em um determinado momento da minha vida que você pôde estar presente, eu precisei de uma ajuda amiga. Sim. Você lembra muito bem desse momento. E falo aqui para quem quiser ouvir que quem me estendeu a mão foi você, né? Um favor pequeno, mas que foi uma prova de camaradagem imensa. Às vezes é aquilo que eu tô te dizendo. Às vezes você precisa de uma palavra. Às vezes não é o dinheiro, às vezes não é um carro emprestado, às vezes é uma carona. Né? Então, a carona o cara descobre alguma coisa. Exatamente. Né? E assim, Monteiro, se você me permitir, nós tínhamos falado aqui sobre mercado, né? Como é que está o mercado. Você me fez uma pergunta sobre o que é que esse cara tem que fazer para vender. E se até aqui o que a gente falou não convenceu ainda, é assustador de forma positiva o que tem crescido o segmento de consórcio nos últimos 10 anos. Eu trouxe alguns números aqui e qualquer um pode verificar no site da ABAC, né? Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, né? Isso. O sistema de consórcio de janeiro a julho de 2022, Monteiro, vendeu em créditos, né, em créditos de consórcio, 142 bilhões. Não sei se a câmera consegue puxar daqui. Essa é a informação da ABAC, tá aqui, o órgão maior, depois do Banco Central, ela que é né, é como se o Banco Central fosse o pai e a ABAC fosse a mãe do consórcio. Você tem o certificado da ABAC. Tem um PCA 10. O vendedor que não segue o Instagram da ABAC, eu não sei porquê, cargas d'água, porque tem muita informação legal lá. Outra dica, né? Você falou bem. Hoje mesmo nós estávamos falando em conferência pela manhã. Daqui a pouco só vai poder vender consórcio quem tiver certificado PCA 10, tá? Depois, se quiserem entrar em contato comigo para a gente dar os caminhos para você fazer a certificação, tá? É simples. O custo, cara, é o investimento de um jantar, de um almoço. Né? Você paga um curso preparatório e paga a prova e recebe o PCA 10. E outra credibilidade que você passa pro teu cliente, tá falando com o cliente ali, você pode mandar o certificado para ele, o PDF, eu dizia, sou certificado pela ABAC, né? A maior, depois do Banco Central, a maior né, autoridade em consórcio. Levando em consideração isso aí, tem um fato engraçado. Sempre que as pessoas me perguntam, e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá os negócios? Quando o cara vende ar-condicionado, sempre tem um momento que não tá legal.
quando o cara vende comida, tem um determinado momento que não fica legal. E aí eu nunca tive essa oportunidade de dizer que não tá legal. Não tá legal o consórcio. Você acredita? Aí eu digo, cara, trabalho com consórcio há 22 anos, eu nunca vi consórcio ficar ruim. Porque quando piora para o financiamento, quando piora para a taxa de juros, melhora para o consórcio. Monteiro. Cara, durante a pandemia eu vendi consórcio, isso foi impressionante. E outra coisa, é muito importante a gente falar isso aqui, né? Em tudo na vida você tem que ser grato a Deus, né? Eu tô falando aqui de gratidão, porque assim, até nos piores infortúnios é a oportunidade de crescimento, né? Então nós vivemos aí esse momento de pandemia terrível para muita gente, né? Mas assim, a tecnologia que ia chegar pra gente em 6 anos, chegou em 6 meses. 6 meses. Acelerou. Por quê? Por conta da necessidade. Você perguntou também, né, por que o cara tá vendendo, por que o cara não tá vendendo. Será que ele realmente tá tendo necessidade? Porque se ele tiver necessidade, não tem coisa mais criativa para surgir na sua vida do que... Você tá no aperto, A próxima pergunta que eu ia te fazer é exatamente o que é que tu acha que é necessário ter no currículo do cara que vai se prestar a ser vendedor de consórcio? Quais são as principais características? Uma nós falamos aqui, né? Aí eu brinco com um amigo meu dizendo, cara, olha lá quantos filhos o cara tem. Porque a necessidade vai fazer ele, né? Monteiro, é mais ou menos isso aí que eu vou te dar como resposta, né? Os grandes RHs, as grandes empresas que são pagas para contratar pessoas para as empresas, né? E os grandes gestores de RH, eles falam muito do chá, né? Que é conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Você até tinha me perguntado, cara, quando tu vai contratar alguém, o que é que tu leva em conta, o que é que tu observa primeiro, né? E assim, geralmente a gente busca esse chá. Nem todo mundo vem com o chá completo, né? Sim, me falta conhecimento, habilidade e atitude, né? Às vezes o cara tem uma letra do chá, mas não tem a outra. E eu diria assim, se tiver... Vamos cachaça uma, já tem as duas, né? Aí eu vou fazer igual Jesus Cristo fez lá com os mandamentos. Todo mundo tava reclamando que 10 mandamentos era muito para cumprir. Ele faz o seguinte, esquece os 10, faz só 2, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Então aqui pro nosso chá, contextualizando, eu diria assim, se você não tiver conhecimento, mas você tiver atitude e habilidade, você pode virar. Sim. Se você não tiver habilidade, mas tiver conhecimento e atitude, você também vira. Sim. Agora, meu irmão, se você tiver conhecimento e habilidade e não tiver atitude, você não sai do canto. Não sai. Não vai. Rapaz, eu fui para uma palestra do Paulo Angelim uma vez, eu não sei se você estava lá. Da Vivar. Tinha umas 60 pessoas no auditório. E aí ele pegou e disse, quem quer esse livro aqui? Todo mundo, eu. Aí teve um cara que se levantou e foi lá e... Pegou o livro, é seu. É isso que faltava. Você quer, mas não vem buscar. Quer dizer, só uma pessoa se levantou dos 60, atitude. Né? Monteiro, aconteceu mais ou menos isso comigo, não foi com o Paulo Angelim, mas foi com o contemporâneo dele, com o Paulo Vieira, lá quando ele era da Spy Story. Ele não trabalhava ainda, ele não estava nem com a Febracis ainda, 94, 95, mais ou menos, faz tempo. E eu saí de casa, eu lembro na época, com o Vale Transporte, só tinha um Vale Transporte para voltar para casa. E visitei um dono de uma empresa de reciclagem, que para mim foi sempre um guru, assim, que me dava... E quando eu cheguei lá, ele estava jogando 2 convites para uma palestra que ia acontecer no Marquise, ali na Beira-Mar. E ele estava jogando no lixo puto da vida, porque os filhos, que iam ser os herdeiros dele, né, não queriam nada com nada. Não queriam ir, né? Quando ele estava jogando no cesto, eu peguei no pulso dele e disse, rapaz, não faça isso não, me dê que eu vou. Aí ele me deu, né, e eu saí lá do centro, lá pra Beira-Mar a pé, porque eu tinha que voltar, eu guardei o pra quem não sabe, aí é uma distânciazinha boa, viu? Dá uns 4, 5 quilômetros. Deu tempo de pensar em desistir umas 3 vezes. E aí, o solzinho daqui, que é frio, hein? E aí cheguei lá na hora da palestra, suado, e o povo entrando, aquele dono do Marte Moda, o da Pague Menos, ai meu Deus, agora faltou o nome. Deusimar Queiroz, só a turma, só a nata da nata.
E eu entrando, Netinho, todo suado. Mas você, ó, um ditado muito importante. Você estava no meio da nata, você é nata. Isso. É isso que eu vou Tive concluir. experiência de ir a Dubai e o cara, tu não ficava intimidado não, porque Dubai todo mundo é rico, eu não tô em Dubai, eu sou rico também. Sim, eu tô no mesmo nível. Tá na lagoa, fica igual os sapos. Isso. E aí, cara, eu entrei e fui lá pro fundão, né? De cara, eu vou ficar aqui. E teve uma hora, tava tendo um evento junto com a FM dessas aí, que tava inaugurando, e um monte de prêmio, assim, numa mesa bem grande, num palco. E uma hora o cara perguntou assim, ó. Eu vivia de texto de motivação, esse negócio sempre teve na minha veia, né? E o cara perguntou aqui, quem de vocês se considera um campeão? Perguntou 3 vezes. E eu imaginava que na hora que ele perguntasse, todo mundo ia levantar e gritar. Meu irmão, na hora que ele perguntou, vou perguntar a última vez, quem de vocês é o campeão? Eu levantei sozinho. Cara, todo mundo olhando pra trás. E eu, meu Deus, agora caiu. E o pior, que o apresentador chegou e disse, você, vem aqui. Eu pensei que eles iam me botar pra fora da sala. Sim. Cara, ele mandou subir no palco, Paulo Vieira. Me entregou tudo que tinha lá. Final de semana na Itacaranha, camisa, um monte. Eu saí com as mãos. Todos os presentes. Pela atitude. Pela atitude, sim. Né? Talvez eu tenha falado demais, mas era para exemplificar a questão da atitude. Então, assim, quando esse representante novo que está chegando, quando esse vendedor tem atitude, meu irmão, a coisa fica muito fácil. Eu conheci um cara também, vale a pena esse comentário. Esse cara, eu acho que até já faleceu. Chamado. Ele é conhecido como Dr. Maurício, mas eu acho que era Maurício Vieira, alguma coisa assim. E a vida dele toda sempre foi diretor de editoras. Editora Abril e tal. Um negócio grande, ele era uma águia. Pesado. E aí, um amigo dele abriu uma editora pequena e disse, Maurício, eu queria que tu botasse a equipe para vender. Tá bom. Aí o nome da palestra do cara, e eu fui. No tempo lá que a gente trabalhava no Embracon. Que a galera vendia editora Abril. Maurício Fernandes. Aí ele dizia, a venda começa com um não. Eu disse, que coisa estranha para a palestra, né? Tudo bem. Aí ele dizia que entrevistava o cliente e tal, oferecia tudo, o cara prestava atenção, no final o cara, gostei muito, mas hoje eu não vou querer não. Aí ele dizia que falava assim, isso aqui, vendedor, serve muito para você. Ele dizia assim, amigo, você pode me dizer, é porque eu vou no outro cliente no mesmo perfil que o senhor e eu não queria cometer o mesmo erro que eu cometi aqui. Ele, não, que é isso, mas você não cometeu erro nenhum. Tremenda. E por que o senhor não fez? Ele começava de novo a venda. Ou seja, a venda começava ali. Não, né? Cara, eu achei aquilo magnífico. Isso que você está falando, Monteiro, tem até os que gostam muito de vendas, tudo que falam nas 10 técnicas de objeção, né? Uma delas é essa, né? Que você vai para a objeção emocional. Você chega e você reconhece que, olha, se eu não conseguir lhe convencer até aqui é porque eu errei em algum canto. Isso, né? Você tem a humildade, né? Aí o cara fica também se você puder me dizer onde eu errei, foi no valor. E se o cara disser que tu errou aqui, tu corrige, né? Exatamente. Toda forma você quando ganha. você vai extrair a última objeção que o cliente pode dar, né? Então tem até lá nas técnicas, lá o pessoal que estuda muito Napoleão Hill vai encontrar isso aí, né? Agora, a técnica mesmo, quebrando o gelo aqui, não podia deixar de... A piada não pode deixar passar. Mas antes de você falar a piada aí, ó, você que tá assistindo aí, ó, curta, compartilha, certo? Manda esse vídeo aí pra todo mundo aí que você conhece, trabalha com vendas, independente de ser consórcio ou não, que aí você vai ajudar bastante. A conversa tá fluindo. Rapidinho, 20 segundos. Eu tinha uma vendedora, ela era muito bonita, muito mesmo, exageradamente. Aí ela ia nos clientes, o cara via ela pessoalmente, causava um impacto. Era meia venda. Aí, tipo, a parcela 600, 800 reais, o cara até não estava tão interessado em fazer. Ele, pois é, eu vou pensar. Ela dizia, homem, tu não tem 600 reais não? O cara ficava tudo sem jeito e fazia, cara. Você sabe o que Mas é. cada um usa a técnica Pessoal, que tem, né? Cada um usa o que tem. E dava certo. E ela assim, não tinha envolvimento com os clientes, nada. Mas ela era persuasiva nesse momento, né? Então, assim, muita coisa funciona, né? E muitas vezes a gente, assim, né, o vendedor que está começando, o representante, às vezes ele não tem a oportunidade ou não tem a condição ainda, né, de montar um escritório num lugar bacana e tal.
Cara, tudo tem um processo. Mas hoje assim, né? Mas hoje tá bem mais fácil, né? Você tem aí no próprio shopping, você tem aquelas salas compartilhadas, que é um escritório, você pode ter a internet à vontade. Claro que o home office hoje funciona. Monteiro, se você me permite, eu vou dar aqui uma sugestão, né? Eu posso te fazer a última pergunta de hoje. Todo mundo, ó. Eu vou te fazer a última pergunta de hoje e tu responde junto com essa tua colocação. Fechado. Tá? Não esqueça. Fechado. O que é que você faz, Giovanni? Porque assim, o que se escuta falar no mercado é que quem trabalha com você não quer sair de perto de você. Então, como é que você faz para manter essa turma entusiasmada, empolgada? Eu sei que você é um cara de relacionamento, essa é uma das características. Mas dá dica pra gente aí, pro pessoal que tá assistindo, como é que a gente faz para manter ali os amiguinhos debaixo da asa, motivados? Cara, lá na pergunta sobre líder, né? Eu falei sobre servir, falei do exemplo, e eu ia falar na terceira e a gente entrou na outra conversa e eu acabei não falando. E talvez responda essa pergunta, tá? Que é você estar próximo, tá? Estar próximo não significa dizer que você está no mesmo quilômetro, no mesmo... Estar próximo é estar perto. Sim. Estar perto que eu digo, né? Via telefone, tá no radar, né? Tá no radar. E assim, gostar de gente, cara, não dá. Você consegue imaginar um vendedor campeão, um supervisor, um gerente de equipe que não gosta de gente? Você consegue imaginar isso? Não dá. Não dá. Ele tem que gostar de pessoas, né? E assim, Monteiro, o trato que a gente tenta fazer, primeiro, é gostar de gente, né? Depois, valorizar essas pessoas. Quando eu digo valorizar, é valorizar na hora boa e na hora ruim. Isso. E saber identificar porque também, na hora boa é muito fácil de valorizar. Tem gente aí que quando você não o serve, você não serve mais. Isso. Né? Do mesmo jeito que existe isso do líder para o liderado, pode existir também do liderado para o líder. Que às vezes ele é ingrato nesse sentido, né? Então, assim, a gente, para manter esse relacionamento, essas conexões, que era outra coisa que eu ia falar, né? Manter essas conexões ativas, avivadas, né? A gente precisa ter esse relacionamento verdadeiro. Outra coisa, a gente não vive aqui, cara, num mundo de Bob, a gente não vive no Alice no País das Maravilhas, a gente vive num mundo real que tem sofrimento. Isso aqui que a gente tá falando parece que é muito simples vender. Não é muito simples vender. De jeito nenhum. Não é muito simples vender. E parece também que qualquer pessoa pode ser vendedor. Também não é assim, né? Se você tiver atitude, você vai se tornar um grande vendedor. Porque a atitude, a disciplina, ela funciona na hora que a motivação acaba. Eu estava falando hoje com o Herbert sobre um documentário que eu tinha visto, de umas forças especiais do Brasil, que eu nem sabia que existia, chamado os Comanf, os Comandos Anfíbios. O cara dizia que começava 120 pessoas no treinamento, só formavam 5. Aí ele disse, consórcio? Equipe de consórcio. É mais ou menos isso. Você faz uma seleção de vendedores, quando você trabalha com a equipe, né, interna, você faz a seleção de vendedores, aí pega 30 currículos, aí convida no dia, vai 15. Aí você faz aquela apresentação, quando você mostra o que é e como é que vai funcionar, assim. No dia seguinte vai 4. Aí quando você começa o treinamento de consórcio, vai ficar com 2, 1, se você for bem sucedido. E fora os que ainda ficam no processo, né? A gente muitas vezes é efetiva como vendedor, e aí com 1 mês, com 3 meses, né, vê que aquilo ali não é o que foi, o que ele achava que era, né? Vamos dizer assim. E assim, ó, existe... porque no início é uma apresentação muito consistente mesmo, para depois a coisa começar a fluir. E assim, o que acontece muito, eu tô escrevendo o segundo livro. Flui também. Eu tô escrevendo meu segundo livro. Recebi esse primeiro. Não, o primeiro, cara, eu fui lá atrás quando eu era professor, na época dele. O primeiro eu vendi tudo, sério, vendi tudo mesmo. Deu nem para dar pros amigos. E na época eu não tinha, né, os meios digitais de hoje de você guardar informação e tal. Ficou na gráfica lá os arquivos, eu perdi. E a segunda eu tô terminando, né? Na realidade eu tinha terminado, tive um probleminha com a minha máquina e tal, mas tô terminando. Mas assim, uma das coisas que eu abordo lá também
essa questão do... O vendedor, muitas vezes, ele está preocupado. E enquanto ele estiver preocupado só com aquele salário mínimo lá, que ele vai receber, cara, ele não vai virar esse cara campeão que acabou de se tornar milionário. É isso que eu falo eu tô nessa busca diária de representantes, né? Falo algumas vezes com vendedores, né? Só que o vendedor às vezes quer CLT, que tem aquele fixo e tem um repasse ali de clientes através da loja, né? E eu mostro por A mais B que ele pode ganhar até 10 vezes mais do que ele ganha ali. Só que ele fica naquela, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Então a gente tem essa barreira, né? É aquela coisa, são as crenças limitantes, né? Então, é o que te limita, é verdade. Isso, então nós aqui da GT, a gente tá tentando mudar isso, né? A gente tá dando um treinamento pro representante, um treinamento tanto do produto como de como ele vai poder gerar leads, né? Nasceu para ser funcionário, né? A verdade é aquele que você não invega, não tem como. Não tem como. Então, assim, é um trabalho bem difícil, porque você mexe numa coisa que vem de infância, dos 500 anos atrás. Isso, e além dele ter essas crenças que são peculiares e particulares dele, muitas vezes ele tem um familiar. Quem tem cunhado sabe o que eu tô falando. É o pior. Desculpa a piada. Mas assim, né? O cara chega todo empolgado, né? Dinheiro, primeira semana de consórcio e treinamento, aí ele chega lá no almoço no final de semana com a família, aí chega o sogro ou a sogra e pergunta com o que ele está trabalhando, ele está trabalhando com o consórcio, aí o cunhado chega, ixi, presta não. Né? Conheço 3 anos. Isso, não, cara, vai atrás do negócio certo, tal. Negócio sério, carteira E como se o consórcio fosse um negócio errado. Isso. Vai atrás do negócio certo. Eu disse, e o que é certo para ele? Muitas vezes ele não tem, desculpa a palavra, mas ele não tem talvez a fibra ou a firmeza necessária para dizer assim, ó, eu vou tentar aqui. E assim, eu desconheço o cara que passou 6 meses tentando como vendedor. Eu desconheço, se vocês conhecem. O cara passou 6 meses tentando aqui como vendedor. Tentando de verdade. Tentando de verdade. E não virou, e não se transformou. É difícil. E digo mais uma coisa, isso aqui é para qualquer um de vocês. A gente tá falando muito sobre desemprego no Brasil, sobre isso, aquilo. Meu irmão, depois que você aprender a vender consórcio, nunca mais, escreva o que eu tô dizendo aí, bota a sua agenda e me cobre. Nunca mais você vai ficar desempregado. Nunca mais. A gente costuma dizer que quem vende consórcio vende qualquer coisa. Nunca mais. Eu tenho 22 anos de consórcio, pra gente finalizar aqui, porque só pra tu ter uma ideia, eu tenho 22 anos. Eu trabalhei no começo da minha carreira 3, 4 anos de carteira assinada. E nesses 3, 4 anos eu tirei férias e tal. Nesses outros 18 anos que eu parti carreira solo ou trabalhando para alguém, mas sem vínculo empregatício. Teve férias todo mês. Eu não tive férias nem um mês durante 18 anos. Mas eu tiro férias no dia que eu quiser. É isso que eu tô falando. Você teve férias todos os meses. Quando eu digo isso, é exatamente da questão da liberdade. Sim. Nós estamos aqui, né? Estamos trabalhando. Claro. Né? Isso aqui é relacionamento, criando relacionamento com as pessoas. Daqui a pouco eu vou oferecer um consórcio pro câmera, pra pessoa que tá ajudando aqui no processo. Mas eu já entreguei um cartãozinho pra cada Já. Mas eu entreguei o digital, chegou mais rápido. Já tá no WhatsApp dele. É mais difícil de perder, né? Que tá no telefone. Então, assim, né? A gente tá trabalhando. Mas se a gente quiser ousar e sair daqui, né? Daqui, da reunião, e dizer, não, cara, agora à tarde vamos bater um papo, vamos ali pra... Assim como essas pessoas não são mais as mesmas pessoas, esses vendedores, a gente também não é. Sim. Né? Tem um ditado que diz, olha, uma vez que você entrar no rio, quando você sair, se você entrar de novo, você não é mais a mesma pessoa. Não vai ser banhado não vai ser banhado mais pelas mesmas águas. Então, assim, de tudo a gente pega um gancho, pega um gatilho, eu acredito que muita gente absorveu. A gente poderia passar 3 dias conversando aqui. Cara, falar de consórcio é uma delícia. Exatamente. Giovanni, cara, eu espero que você tenha concluído suas respostas. Eu fico extremamente grato. Eu só tô com uma dívida com o público aqui. Pois não? E vai ser rapidez. E é falar sobre o rapaz que vendeu. Sim, o representante. Sim, cara, me perdoa, meu Deus, que cara, porque se prometer, entregue. Uma vez eu inventei de fazer uma ação na frente do escritório, que era dar água de coco. Aí eu mandava os meninos ficar lá no sinal anterior, com a faixa, passe agora
na Recon e tome água de coco grátis. Imagina, uma Fortaleza, 1h da tarde, era só os carros encostando. E a galera pegando o telefone pra fazer a abordagem depois, né? Uma certa hora entra o carro lá e não tem mais água de coco. Tinha acabado. Ah, cara, eu tive que sair pra comprar lá a 4 quadras depois, lá veio pra entregar não aquilo. Não prometa nada a cliente e a menino. Você tá ferrado. Essa frase. Então, assim, eu vou falar o nome dele, que também certamente vai assistir isso aqui, que é um cara que... O vídeo tá aqui, não sei se a câmera consegue puxar, depois... Vai passar aí na tela. Eu assisto, vai passar no podcast. Se você for olhar um jovem aqui, ó... Bom dia, galera. Meu nome é Caio Mendonça, sou aqui de Aracaju, Sergipe. Estou gravando esse vídeo em forma também de agradecimento a Giovanni, meu amigo de Fortaleza aí. Me mandou uma bela mensagem ontem. E hoje também de agradecimento. Ontem foi no grupo, hoje no privado. Giovanni, obrigado por reconhecer nosso trabalho. A gente tá num time só. A gente tá aqui para somar o que você precisar, estamos às ordens. E se você tá recebendo essa mensagem, é porque o Giovanni pediu para você. Me pediu hoje que eu fizesse uma mensagem para ele replicar para a equipe dele e para dizer que vocês são capazes. E a gente não chega capacitado do dia para a noite não, mas a venda muda a nossa vida do dia para a noite. Talvez há um ano, se vocês me perguntassem se eu acreditaria numa venda desse tamanho, 25 milhões para um único cliente, talvez não. Mas o que foi que eu fiz? Dia a dia eu corri atrás para dar uma base muito sólida para hoje eu chegar nos clientes de 25 milhões. A gente usa sempre aqui no escritório, para os meus parceiros, que você tem duas opções: ou você faz acontecer, ou você vê acontecendo. E aí essa pergunta, Giovanni, eu deixo para todo mundo hoje que você vai enviar esse vídeo. Vocês querem fazer acontecer, ou vocês vão ver acontecendo? É uma escolha que só você pode fazer. Um abraço, Giovanni. Tá, o Caio deve ter uns 27 anos, eu acho que ele tem 30 anos. Milionário. Hoje está milionário. E assim, falar disso aí, você pode dizer, foi aquele raio que caiu uma vez que não cai mais. Cara, esse cara tá vendendo 4 milhões todo mês. Tá? Se você perguntar o que é que ele fez, eu diria assim, o que é que ele fez? A gente vai dar um ênfase legal nesse vídeo dele aí, porque merece, é merecedor. E assim, eu fiquei de dizer pro público o que é que esse cara tá fazendo e a gente conversando, né? Mas se você analisar, são pequenas ações constantes, tá certo? Pequenas ações constantes que fazem essa diferença que faz nele. O moleque era vendedor, ele era vendedor do Thiaguinho, você conheceu o Thiago, a gente credenciou o Thiago lá atrás, né? E ele era vendedor, se tornou representante, assim, uma coisa de 3 para 4 anos, não é do dia para noite também. Sim. Mas assim, hoje se você olhar como é que o cara anda, e não anda para se exibir, mas porque ele precisa estar no meio, que vai trazer para ele, né? Mano, existem padrões exigidos pela sociedade. Você acha que eu compro uma camisa de 300, 400 reais porque eu gosto? É porque existem alguns padrões que você... E quem trabalha com venda sabe disso, natural, sabe disso. Né? Então assim, né, as ações que ele... Cara, as conexões. Observe se as suas conexões estão aumentando e melhorando a cada dia. Eu tenho um representante que só vende 200 mil por mês. Para quem está começando agora, quando a gente fala 200 mil, parece um número astronômico, né? Mas 200 mil, qualquer vendedor, hoje, pequeno, mediano, vende. Né? Então, assim, tem vendedor que só vende por mês aquilo ali batido, 200 mil. Por quê? Porque ele só enxerga consórcio ou crédito para moto. Colocou na mente aquele né, aquilo como meta dele. Isso, ele limitou ali a mente dele e só enxerga ali. Olha, quando eu fui pro Embracon, recebi o convite, e daquela turma da Nova Terra eu fui o primeiro aí. Depois disso foram uns 50 e uns 30 através de mim no mínimo, mas eu fui o primeiro. E aí, na Nova Terra, ele deixava você trancado, assim, ó, esse aqui é o mundo, esquece lá fora. Você não tinha consciência do mundo lá fora. Do que estava acontecendo. E achava que não tinha vida lá fora, né? O maior crédito que tinha na tabela, Giovanni, era 41 mil, 40 mil. Né? Um gol nessa época era 20 mil. Enfim, há 20 anos atrás. Um cara que vendia 5 cotas dessa de 40, meu amigo, ele era o sucesso era da o filial, 200 mil, 250. Cara, na primeira reunião que eu fui do Embracon, isso aqui eu tenho que tirar o chapéu, o seu finado Solier Bezerra, né?
Ele se levantou e disse assim: quem quiser ganhar de mim esse mês, venda 800 mil. Eu pensei que ele tava brincando. Eu disse, esse cara é doido. E ele vendia. Vendia. Aí Só lia tinha uns outros que bezerra. vendia 700, 600, 500. Eram uns Pistoleiro. 10. Cara, eu disse, cara, é outro mundo. Eu não sabia nem que existia isso. Eu acho que essa festa que você foi a mesma que eu fui. E que o nosso mentor, o nosso parceiro lá, o Pimentel, que também se estiver assistindo aqui, Vou trazê-lo aqui. um abraço, que é um irmão que eu tenho, um irmão e um cara que eu tenho uma admiração muito grande. É, também. Então, assim, Pimentel para me trazer para Embracon me levou para essas festas, essas reuniões. Os caras distribuíam brindes lá, né, Tino? 10 mil reais naquela época. Você via todo mundo saindo com dinheiro das vendas, fazia venda, Uma ganhava. bandeja de prata lá na frente, o cara... 500 reais pra fulano, dá nem tempo o cara sentar na mesa, ganhar mais 300 e voltar. Monteiro, eu era acostumado a ganhar, sei lá, 2.500, 3.000 por mês. E eu vendo esse cara tem que participar dessa festa. Exatamente. E depois que eu entrei para esse segmento, não saí mais, estava me preparando para ser professor acadêmico, larguei tudo. E chegou um momento, né, Giovanni, que esse cara tá aí, tô vendendo 500, tô vendendo 800. É normal, eu que achava aquela coisa de outro mundo, por quê? Você se espelha em quem tá mais perto. Se ninguém vende 800 mil perto de você, é uma coisa impossível. A história de você ser produto do meio, né? Exatamente. E o que o Herbert falou, as crenças limitantes, é o que te limita. Sim. Quando você estiver pensando como galinha, você não vai ser águia. Claro, né? com certeza. Aí, ô Giovanni, eu sei que o papo aqui tá bom, mas eu queria que você deixasse aí pra gente finalizar, né? Porque já tá perto dá o tempo aí. Deixasse seu contato, como é que o pessoal que assistiu a gente aí consegue lhe achar aí nas redes sociais, no site, enfim. É fácil. O meu Instagram, meu Facebook é Vicente Giovanni. Vicente, normal. G-E-O-V-A-N-I. Vicente Giovanni. Vai aparecer aí na... Vai aparecer na tela. Né? Se clicar lá, pode ter certeza que vai cair no meu WhatsApp. Tu tá lá na Santos Dumont, né? Tô com o escritório na Santos Dumont. Eu queria falar também, até como dica para esse pessoal que tá começando, cara, o que eu estou fazendo, isso aí pode até te ajudar também, né, Tino, no teu projeto. Eu estou fazendo incubadoras, né? Eu montei um escritório e estou dividindo os custos com mais 3 representantes. Tá? Nós vamos ficar com espaço bom, nós já estamos com espaço bom, pagando um aluguel dividido para 4, condomínio dividido para 4. E uma localização excepcional, né? Eu sou coordenador da empresa, né, no estado de Ceará, Piauí e Maranhão. Eu coordeno os representantes, mas eu tenho a filial como suporte, mas eu queria estar no meu lugar para mim nunca deixar de ser o vendedor. Então tem a minha equipe lá, rodando lá no meu escritório. Isso, para a gente não perder a essência, não perder a liga. Desatualizar, né? Ali E aí qual é a ideia? Eu estou montando aqui 4 representantes, né? Estão vendendo com a gente. Quando esses 4 tiverem autossuficiente, quando eles estiverem prontos, né? Ou quando um crescer mais do que os outros, ele vai para o escritório dele, e aí eu coloco mais outro. E sempre a gente vai estar... O que é bom disso? Além do custo que é rateado, né? Então se você imaginar, sei lá, um escritório que tem um custo mensal de 3 mil, vai ficar 750 para cada um. Uhum. Muito barato. Quem me dera fosse 3 mil. Então assim, fica o custo rateado. E mais do que isso, o cara todo dia tá com a gente. Então, a águia tá aquela história, a águia dormindo com a águia. Todo mundo falando do mesmo assunto, todo mundo falando de venda no mesmo tempo. Então, assim, não tem como um cara ficar desmotivado porque ele tá vendo o outro vendendo, entendeu? É como se fosse uma equipe interna, só que com 4 representantes. E que pode ser 4, 6, 8, depende. Então isso aí é na Santos Dumont? Santos Dumont com Oswaldo Cruz. É difícil até Valdo Nogueira ali. É próximo ao antigo prédio do Embracon. Isso. Então pronto, pessoal, foi isso, né? Eu queria agradecer a vocês que ficaram. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o primeiro de uma série. Deus quiser, a gente vai ter mais programas aí para vocês ficarem por dentro de como funciona o mercado do consórcio, na realidade. E eu queria agradecer, tá, em nome de todos os representantes e vendedores de consórcio, dizer que esse produto só cresce. Né? Se você pegar no Google e colocar lá crescimento do consórcio, coloca só isso no Google lá, tu vai ver a quantidade, vai ter milhares e milhares de páginas falando. Nós estamos mexendo até com os caras que são economistas, os caras os caras ficam loucos, porque como é que o consórcio, como é que você paga uma taxa, né?
paga uma taxa para receber um crédito e como é que as pessoas aderem cada vez mais ao consórcio. Porque, cara, consórcio virou... É genuinamente brasileiro. É como o arroz e o feijão brasileiro, irmão. Ele tá na mesa de todo mundo, tá acessível a todos. Uma vezinha eu disse pra um cara assim, rapaz, consórcio não é legal não presta não é bom. Um cara que teve uma experiência deselegante. Né? Eu disse, cara, o mais impressionante é que 1/3 da população paga. Eu não entendo como é que é isso aí. Verdade. Não faz sentido, né? Não faz Se sentido. fosse bom... Então, em nome de todo mundo, eu queria agradecer pelo convite, Cara, Monteiro. que é isso, você foi o primeiro, cara. E não por estar na sua frente. Eu precisava lhe falar isso antes de eu levantar dessa mesa aqui. Você é um dos maiores exemplos de vendedores que eu conheci na minha vida. E olha que eu conheci muita gente. Muita coisa. E olha que eu conheci muita gente, tá? Então, você tá perto de um cara forte, viu, Everton? Meu mentor. Meu amigão. Beleza, compadre. Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu.